Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de cada um. E hoje nós vamos ter, então, uma hora agradável sobre Dom Feliciano, seguida do Cosplay. E para outubro, dia 9, a palestra será sobre a Guatemala. Então, com a palavra, a Aline. Boa tarde a todos. Eu venho aqui acompanhada da Raquel Chivinski-Tisca, que é vice-diretora da Rota das Etnias e também chefe de cozinha, que trouxe algumas degustações da comida típica polonesa para vocês, e vai explicar depois sobre essa comida. Também está comigo a Elis Regina, que é minha sócia, junto do Dom Fatush. Nós temos uma agência de turismo receptivo. Nós estamos nos especializando para receber vocês em nosso município de Dom Feliciano. E hoje a minha filha Júlia está aqui como assessora de imprensa. Na outra visita, eu era assessora de imprensa da Rota das Etnias, hoje ela foi assessora de imprensa do nosso trabalho aqui. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês de Dom Feliciano, que a gente considera o chão polonês no Brasil. Ele é um município gaúcho, fica pertinho de Porto Alegre, cerca de 175 quilômetros, tem em torno de 13 mil habitantes. A gente já chegou a ter 15 mil, mas tem diminuído, né? Lá tem lindas paisagens, uma deliciosa gastronomia, que hoje a gente trouxe só um pouquinho para vocês provarem, uma acolhida daquele povo do campo, daqueles imigrantes poloneses, e lá a cultura e a tradição andam sempre juntas e acompanhadas de talentosos artesãos. Como a gente não tinha como trazer os artesãos para cá, a Elis trabalha no departamento de turismo e na Casa do Artesão em Dom Feliciano, então a gente trouxe algumas peças típicas polonesas que são feitas lá em Dom Feliciano, para vocês conhecerem, e nós vamos passar no telão algumas imagens de como é a nossa Casa do Artesão, para quando vocês forem nos visitar, fazerem belas compras de lembranças dos familiares. Então, eu vou passar o microfone para a Eli, para ela contar um pouquinho mais sobre esse trabalho dos artesãos. Em dobre. Boa tarde. Bom dia ou boa tarde em polonês. Mam na imię Elis Regina. Nazwisko Czarnecki Szczepan. Minha cidade é Dom Feliciano, estado do Rio Grande do Sul. Cultiva a tradição gaúcha, mas a polonesa também, que é a que eu mais amo, do que uma das minhas veias. Como ele me disse, trabalho na Casa do Artesão e também sou artesã. Sou artesã e faço alguns desses trabalhos que a gente tem disponível na Casa do Artesão. O seu trabalho que tem na Casa do Artesão é trabalhado a cultura e a história. Então, costuma se dizer lá na Casa do Artesão que não se vende só artesanato, nós vendemos cultura e história. Mas antes que eu esqueça, vou apresentar para vocês a minha roupa. Essa roupa é de Lublin, é uma região na Polônia. É da mesma região de onde surgiu o pierogi, que é o pastelzinho de ricota que você também experimentar de quero apresentar para vocês um bonequinho de pano. Hoje é difícil de encontrar boneco de pano lá no Curitiba, vocês vão encontrar. Feita 100% artesanal, pelos artesãos que tem a cultura polonesa. Essa aqui é da região de Rzeszów. Ela caracteriza essa região pelo bordado que carrega no avental, a sua saia lisa com fitas pretas e o lencinho, olha, tudo bordado à mão. Isso aqui é da cidade da região de Rzeszów. E nós também cultivamos muito a tradição do pistante. O pistante é muito fácil de fazer. E estou pensando também. A gente descobriu que tem lá na Polônia. Então,
Só que ele tem um significado de que, enquanto estiver pintando, desenhando, eu vou estar colocando ali o que eu quero dedicar para a pessoa que eu vou dar. Esse aqui é a casquinha de ovo, então, no momento que eu tiver. No momento que eu estiver pintando o pistante, e eu vou dar para ela, por exemplo, eu vou rechear de doce, eu vou estar dedicando meu amor, tudo que eu quero dedicar para ela, através do traço no pistante que é no corpo. Hoje, a gente também trabalha no sangue de madeira, que é o doce, o cru, e aí depois aqui. Porque é difícil tu comercializar um pouquinho de ovo, né? Que é rápido. Você faz um lado, tem cada um tem um significado para dedicar cada pessoa que vai lá. E a gente faz um pouquinho para seguir. Então, tu vai lá e pensa assim, o que tu vai levar dentro do dia de confecção e confecciona. E aqui os bordados, esses bordados também são da mente meu Maria. Esse primeiro, ele é de conforme, ele representa as penas do pagão. O segundo também é de cracóvia. Vocês podem ver que ele segue umas cores preto e vermelho, que é bastante mais que cracóvia, inclusive na vestimenta. Ele é todo artesanal, 100% artesanal, e é feito Dom Feliciano. É uma relíquia porque é difícil de encontrar. Na região sul, não tem lugar nenhum que encontre esse tipo de artesanato, só em Dom Feliciano. O terceiro lá é de Cosquilha. Ele é um artesanato que tu usa uma cor só, ele é furadinho no tecido, depois vocês olham mais pertinho e vocês vão ver que tem os detalhes todo rebordado. Também é bem típico polonês. E o último lá, que predomina o azul, de repente o nosso contribuinte da história ali, inicial, arrisca me dizer de qual região é que ele mandava. Pelas cores, não pode imaginar. Olha, a cobra fica mais do que ela faz. Ela faz tudo bem. Só tem pintura. Só que ele usa mais preto e o vermelho. Então, esse aqui é de cachumbo. Região que usa bastante esses tons de azul, imitando as cores do mar báltico. É usado por ele. Então, convido vocês a visitarem Dom Feliciano. A nossa casa do artesão é toda personalizada na frente com flores, pintadas em sua fachada, que é muito usada na região de Salícia, na Polônia. E nós cultivamos isso lá também. Lá vocês vão encontrar o pierogi, a quinta, a mentuca, que é um licor alcoólico de menta feito artesanalmente no Feliciano, e também é outra coisa que vocês vão encontrar aqui na região sul e nem mais para cima, porque Dom Feliciano é o único disso aqui. Quantas pessoas trabalham? Na casa do artesão? Na casa do artesão é eu e mais uma mulher, sócios da Associação do Artesão. Essas 35, sua maioria, eu digo 80%, são da agricultura familiar. Que aproveitam o tempinho que sobrou à noite, depois que vieram lá na lavoura, fizeram uma janta e ainda aquele tempinho que sobrou, estão confeccionando artesanato para melhorar a renda. Essa é a nossa realidade. Lá não tem sinal de televisão. Mas nós temos muitos artistas, porque elas são todas umas artistas, né, para fazer isso aqui, muitas outras coisas. Faço parte do Dom Fator com uma amiga com muito carinho, porque a gente é apaixonado pela história e pela cultura de Dom Feliciano, né? Acho que já é, né? Dom Feliciano. A frase da Elisa é sou feliz, sou Elisa.
minha frase que eu tinha no WhatsApp, né? Sou ele, sou ele. Certamente que eu vou dar uma imagem. Você não podia acabar fazendo? 7 de março de 1945. Olha só. Não serve para nada. Não, é difícil. É uma aula de história. Nossa, é difícil. Mas, por exemplo, eu ainda esqueci, né? Desculpa. Mas ali a gente trouxe ainda um trabalho no MDF, com pirografia. Primeiro lá, pode pegar no uma personalidade que viveu em Ambrosiano, Francisco Valdomiro Lores, se alguém já ouviu falar, mas foi um dos maiores médicos da humanidade que morou em Ambrosiano. Ele era homeopata, falava várias línguas, falou mais de 100 idiomas naquela época. Ah, tá. Então não vou falar muito. Depois a Aline complementa. Depois nós temos a Nossa Senhora de Częstochowa. Ela é padroeira do município de Dom Feliciano. E ela é a rainha da Polônia. É ela que nos protege, porque todo Dom Felicianense acredita que lá não existe catástrofe, não existe alagamento, ventos que levam casa, em proteção à Nossa Senhora de Częstochowa. Nós temos no mirante mais alto da cidade, imitando uma mão, ela está dentro da mão, olhando para o céu. Acredita-se que nós estamos abençoados por ela. A cidade de São Luciano é bastante religiosa e acredita muito nela. O Papa João Paulo II, como ele é polonês, Dom Feliciano fez uma homenagem, tem um busto, e acreditamos muito, porque ele foi uma personalidade muito interessante. E aqui, o Rio Grande do Sul, mostrando onde é Dom Feliciano. Isso é um artesanato que também nós temos lá no Mato Grosso do Sul. Então, é isso aí. A religião que falou muito religioso. A predomina o catolicismo. Tá. Tem outras religiões também, né? Mas a mais forte é o catolicismo e depois Não, isso não quer dizer que seja a mesma religião na maioria da Polônia, né? catolicismo, sim. Então, lá em Feliciano tem um santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, que é uma réplica do santuário que existe na Polônia. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho e tem fotos de lá para vocês verem. Bom, tudo em Dom Feliciano lembra a Polônia, como vocês podem perceber. E a gente faz questão disso porque foi de lá que vieram os nossos imigrantes, né? Ao lado da casa do artesão, que a gente estava passando as fotos aqui enquanto ele estava falando, tem a Casa da Cultura do Imigrante. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês verem como ela é bonita. Ela foi construída em estilo polonês, inaugurada em setembro de 1993, e lá ela abriga o Museu Municipal, que tem um vasto acervo de objetos antigos variados, e onde é preservada a nossa história. Tem aulas também da fábrica de gaiteiros para os jovens, tem muito resgate da cultura polonesa. Sim, mas lá a gente tem o projeto da fábrica de gaiteiros no município que funciona na casa da cultura do imigrante. Toda ela construída em estilo polonês. Foi inaugurada em 1993. Aqui é a Casa da Artesão e aqui é a Casa da Cultura. Então, bem pertinho. Quando forem em Dom Feliciano, alguns passos separam vocês de uma casa para outra. Aqui tem a Biblioteca Francisco Valdomiro Lores, o Museu Municipal e a Casa de Cultura.
Eu vou colocar agora para vocês algumas imagens do que a gente considera turismo religioso no Feliciano, inaugurado no ano passado, em dezembro, Caminhos de Luz de Loures. E é sobre Loures que eu vou falar agora com vocês. Na mesma rua da Casa da Cultura do Imigrante, é possível fazer uma caminhada de aproximadamente 800 metros. Nessa caminhada, a gente participa do Caminhos de Luz de Loures, que foi inaugurado em dezembro do ano passado, em homenagem aos 150 anos de Loures. Nesse passeio, tem duas casas. Fica dando play para nós, deixa eu ver. Só dá um play para nós. Nesse passeio, tem duas casas que nesse caminho foram identificadas que foram onde Loures viveu. E também onde teve a primeira farmácia do município, que foi do filho de Loures, Otto Loures. Para vocês terem conhecimento da dimensão de Francisco Valdomiro Loures, ele nasceu no dia 24 de dezembro de 1872, na Tchecoslováquia, e faleceu em Porto Alegre no dia 24 de maio de 1957. Ele foi um poliglota, filósofo e médico homeopata. Foi um dos primeiros esperantistas do mundo e o segundo do Brasil. Nessa casa aqui, aconteceram as primeiras reuniões espíritas do município. A casa de 2 andares foi a primeira do município, uma das primeiras de 2 andares, e na parte de baixo era a farmácia do filho de Loures, Otto Loures. Aqui são alguns livros que a gente tem, manuscritos dele, lá na biblioteca. Bom, Loures foi um dos primeiros esperantistas do mundo e o segundo do Brasil. Ele era capaz de se comunicar em mais de 100 idiomas. Ele traduziu livros do sânscrito, hebraico, grego, inglês, francês, italiano, chinês, japonês e árabe. Ele chegou a transportar uma passagem do Evangelho de João em 70 idiomas, a parte do capítulo 3, versículo 16. Ele estudou o aramaico, o Volapük, o Tupi-Guarani, o Maia e outros. Ele nasceu num berço muito pobre na Tchecoslováquia, mas sempre encontrou dificuldades para o estudo. Mas mesmo assim, aos 5 anos de idade, ele já estava alfabetizado. Apesar da vida simples, aos 17 anos, ele conhecia todas as línguas eslavas, o latim, o hebraico e o grego. Como lá o regime político era muito cruel, né, muito rígido, e ele tinha ideias muito liberais, ideias religiosas também, ele acabou deixando a Tchecoslováquia e vindo para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil em 1891 e foi parar em Dom Feliciano, casando-se com uma jovem alemã, a dona Ida Kraszewski. E no memorial de Loures está também os restos mortais da sua esposa Ida Kraszewski. Ao chegar em Dom Feliciano, eles tiveram 13 filhos, adotaram mais 8 e abrigaram mais de 30. Tudo isso para que todos eles pudessem ter acesso ao estudo, porque ele considerava isso muito importante. Loures foi um dos primeiros professores do município de Dom Feliciano. E naquela época, para se comprovar que tu tinha condições de dar aulas, tu tinha que vir a Porto Alegre e passar por uma entrevista com a equipe do governador do estado para ver se tu estava apto para continuar dando aulas. Quando ele veio aqui para Porto Alegre, ele foi entrevistado e ele sabia falar naquela época 52 línguas. O conhecimento dele era tão grande que o governador da época, Getúlio Vargas, convidou ele para ser secretário de Estado. E ele não quis, porque ele disse que a missão dele estava no Feliciano e retornou para lá para dar aulas e ser agricultor. Ao longo da sua vida, ele publicou 36 livros em 40 línguas. Ele escreveu o nome de Deus em 365 línguas, entre idiomas e dialetos, para reverenciar Deus de uma forma diferente a cada dia do ano.
Ele deixou um rascunho da oração do Pai Nosso em 100 línguas, com a sua respectiva pronúncia lá, saber como que pronuncia. Em Dom Feliciano, ele também foi muito importante na comunicação, porque quando ele foi para lá, tinham muitos imigrantes recém-chegados, imigrantes poloneses, que não conseguiam se comunicar em português. Então, ele criou o dicionário polonês-português, português-polonês. Bem-vinda. E também, como ele tinha essa facilidade com as línguas, ele ajudava em todas as questões de documentos, tudo gratuitamente. Todo mundo que precisava fazer um documento e não se entendia, porque um falava português, outro falava alemão, outro falava polonês, recorria a Lorenz para que Lorenz ajudasse nessa resolução dos problemas. Através dele, aconteceram as primeiras reuniões espíritas da cidade, assim como eu mostrei para vocês, e após a sua morte, ele foi psicografado por Chico Xavier. Todos conhecem Chico Xavier? O Lorenz foi psicografado por ele após a sua morte. E assim como a gente passou pela Covid, onde tivemos grandes perdas, muitas mortes no mundo todo, na época, teve a gripe espanhola, em 1918. E naquela época, Lorenz criou um antídoto, uma espécie de vacina. E todo mundo no Dom Feliciano já conhecia o trabalho de Lorenz como médico homeopata, e todo mundo tomou essa vacina. Morreram milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. E em Dom Feliciano e na região onde aceitaram tomar o antídoto de Lorenz, não houve nenhuma morte na época da gripe espanhola. Foi semelhante à epidemia da Covid, né, que a gente passou recentemente. Agora a gente vai passar para outro vídeo. Então, ao virem a Dom Feliciano, vocês têm essa opção de conhecer a história de Lorenz, de comprar lembrancinhas de Lorenz. Aqui tem apenas um exemplo, mas nós temos mais lá na casa do artesão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Santuário Nossa Senhora de Częstochowa de Dom Feliciano. Lindíssimo, belíssimo, milagres relatados que aconteceram em Dom Feliciano, que estão hoje nas mãos do Vaticano para serem avaliados, e se tudo der certo, serão reconhecidos, e nós teremos, então, milagres de fato reconhecidos pelo Vaticano, através de Nossa Senhora de Częstochowa de Dom Feliciano. A história da nossa igreja, antes era igreja, hoje é santuário, começou em 1909. Eram apenas paredes de madeira, né? E foi inaugurada antes mesmo do altar estar pronto. Tinha apenas a estátua de São Feliciano e foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1914. Depois foi feito um altar pelos marceneiros Alexandre Saskowski, e a bênção aconteceu só no dia 20 de novembro de 1921. Então, vejam quantos anos a igreja fez celebrações sem ter, de fato, a bênção do altar. Ela demorou muito, de 1914 até 1921. E em 1981, ano que eu nasci, a igreja passou por uma grande reforma e ampliação. E aí sim ela teve toda a reestruturação do altar-mor, e também foi colocada a cruz e feitos os painéis da Via Sacra. As fotos não conseguem ilustrar tão bem a grandiosidade do nosso santuário. As laterais têm vidros bem coloridos. Essa aqui é a parte nova. Então, ali a gente tem nos vitrais o artista dos deuses, que sem as mãos e sem a visão do olho esquerdo, que ele perdeu na guerra da Polônia, ele esculpiu toda a via sacra, as laterais e a entrada do altar. Aqui, ó. E ao redor de todo o santuário tem toda a via sacra. Tudo isso foi esculpido pelo artista dos deuses, que não tinha a visão do olho esquerdo e não tinha as mãos.
E o ajudante dele, da época, está vivo até hoje, que é o pai do Paulo Sérgio, né? O seu José Lácer. Ele está vivo até hoje e ele conta que naquela época o artista dos deuses, né, colocou madeiras, ator, no punho da mão, para poder desenhar. Seu José fazia a moldura de cimento e o artista dos deuses, com a madeira presa na mão, fazia o desenho. E aí tem partes em dourado, né, detalhes, é riquíssima. Muito lindo, vale a pena conhecer mesmo esses painéis. E no Rio Grande do Sul, só em Dom Feliciano, Erechim e Passo Fundo tem obras desse artista. E em 1996, a igreja passou novamente por uma grande reforma e foi feita a comemoração do centenário da paróquia. E a partir de 1996 é que ela deixou de ser igreja para ser santuário. Veio uma réplica original da Polônia. E de lá para cá, de 1996 para cá, acontecem rituais diários, conforme acontece no Santuário de Nossa Senhora de Cristóvão na Polônia, acontece em Dom Feliciano também. Com a abertura e encerramento do quadro, com a fanfarra, que é uma música que abre e fecha o quadro, e também com missas em polonês. Então, é uma cultura riquíssima e a gente tem muito orgulho. Agora a gente vai ver imagens da Cruz do Imigrante e do Monumento Nossa Senhora de Czestochowa, que é o que a Elis tinha falado antes. A Cruz do Imigrante, a Cruz do Imigrante, ela teve o seu início, a sua inauguração, em homenagem à primeira semana do município em 1984, para relembrar ali que foi rezada a primeira missa dos nossos imigrantes e dos nossos antepassados. Esse ponto é considerado um marco histórico da chegada dos imigrantes poloneses ao solo brasileiro de Dom Feliciano no ano de 1891. E o monumento de Nossa Senhora de Czestochowa, que é aquele que a Elis falou, que a imagem de Nossa Senhora está dentro de uma mão, né? Ele simboliza uma mão protegendo a cidade, olha que lindo. E possui em seu interior uma frase em polonês. Tu lembra como é que fala a frase? Eu tenho a tradução da frase, mas lá está escrito em polonês. Lá está escrito, Nossa Senhora de Czestochowa, estamos sob a sua proteção. E ele foi inaugurado em 2007 pela passagem do aniversário da semana do município. Então, esse é mais um turismo religioso, né, que as pessoas podem visitar tanto o santuário, quanto o mirante, que é um dos pontos mais altos da cidade, e o monumento Nossa Senhora de Czestochowa. Então, quanto mais o tempo passa, mais o município faz questão de homenagear a nossa cultura polonesa. Vamos para o próximo. Este é bem recente. É o Centro de Eventos Almirante Negro. Foi inaugurado há poucos dias. O Centro de Eventos Almirante Negro tem 35 mil metros quadrados e o espaço central é referência em lazer, cultura, fomento econômico e empreendedorismo. É um lugar belíssimo para passear, para fazer um piquenique, para fazer uma caminhada. Lá tem acontecido muitos shows. E o lugar é lindo de dia e de noite. É para ficar o dia inteiro lá, maravilhoso. E agora nós vamos mostrar para vocês o turismo rural que está acontecendo em Dom Feliciano, que vocês estão convidados a participar. Só para complementar, o Almirante Negro é o João Cândido. Ele faz parte da revolta do Chá. E tem uma briga, né? Dom Feliciano diz que ele é de Dom Feliciano, Encruzilhada diz que ele é de Encruzilhada. Hoje a gente está homenageando ele, que foi importante para toda a região. De Dom Feliciano? 70, mais ou menos. Bom, agora vocês vão ver experiências, aquela fogueira de São João,
da propriedade Sítio A Fazendinha. É um lugar encantador, ele fica a 19 quilômetros do centro da cidade de Dom Feliciano, uma propriedade rural, acolhedora, rodeada pela natureza, pelo capricho dos proprietários. Ali é possível respirar ar puro, pescar, tem 3 açudes, pode fazer o pesca e solte, é muito fácil de pescar, descansar sobre a sombra de árvores centenárias, fazer caminhadas, degustar muitas delícias coloniais, pode ter experiências com os animais, todos são muito domesticados, muito mansinhos, para fazer caminhadas na natureza, pequenas trilhas ecológicas. Aqui tem uma fonte de água natural, que dá para caminhar e ver a vertente, de onde vem a água da propriedade. E lá tem uma grande variedade de queijos artesanais. As vaquinhas que apareceram ali são elas que dão leitinho para aquele queijo ali. E elas são bem domesticadas, são muito sociáveis, dá para tirar foto, como vocês podem ver, as crianças conseguem montar nos animais, né? Lá tem coelhos, tem ovelhas, tem vacas, tem inúmeros animais. Olha só, é um lugar encantador, pode ir com a família toda, super seguro, dá para relaxar, dá para se divertir. E lá o legal é que a gente tenta fazer festas temáticas, né? Em junho tem festa junina, com acendimento da fogueira. Agora, no mês das crianças, olha que ficaria. Agora, no mês das crianças, em outubro, a gente vai recuperar brincadeiras do passado. Porque é muito fácil entrar numa loja e comprar um brinquedo, né? Se tiver dinheiro, não tiver com parcela, tu compra um brinquedo, chega e dá para o teu filho, daqui um dia, 2, um mês está quebrado. Mas a experiência que tu vive com ele, com o filho, né, com o sobrinho, é inesquecível. Então, a gente tenta tanto recuperar a cultura polonesa, quanto resgatar esse contato com a natureza e com as pessoas. E aqui no sítio A Fazendinha, então, nesse mês de outubro, a gente vai estar recuperando várias brincadeiras antigas, para aqueles que quiserem passar um fim de semana, né, com os seus filhos, netos, amigos, enfim. Agora a gente vai conhecer um pouco do sítio da Tia Rô. Ali na Fazendinha, complementando, a galinha que está fazendo cova tem o nome de chocolate. Lá todos os bichos têm nome. E a vaca que apareceu ali, a vaca caramelo, que deu cria hoje, está com tudo. Lá tem 3 açudes, dá para pescar com muita facilidade, gente. A gente que nunca tinha pescado nada, tirou a vara e saiu pescando, né, Raquel? Muito bonito. Essas são as propriedades que hoje estão preparadas para receber os turistas. Aqui é a propriedade do sítio da Tia Rô Sabor Colonial. A especialidade da casa aqui é a comida colonial e típica polonesa. Então, é um dos poucos lugares que ainda serve a tiarina, o pato frito, o zrazek, o pirogue, o que mais? A cuca, bom, várias coisas. A massa caseira. Então, é um dos poucos lugares na região toda que ainda serve esse tipo de comida bem colonial, bem caseira. E lá também tem o diferencial que a proprietária, ela fala polonês. A neta dela é Miss Turismo. Ela é novinha, tem uns 13 anos, né? E aí a avó fala em polonês e a neta polonês. E os poloneses têm a tradição de sempre começar uma refeição com uma oração em polonês. Então, todo mundo que vai fazer uma refeição lá, aproveita e já aprende um pouco da oração em polonês. Tem lugares para passeio também, tem trilhas, é um lugar muito bonito, mas o forte dele é a comida típica polonesa. É um passeio de água na boca, gente. E o que sai o que ela coloca na mesa da horta dela. Ela que faz, que cuida da horta, planta e do esposo dela. E tudo, os doces, né? Também os doces das frutas polares. As bolachas, tudo que tem lá, assim como tudo que tem na fazendinha, tudo que tem no sítio da Tia Rô, cada uma produz na sua propriedade. Agora a gente vai conhecer a Fazenda Fortaleza. A Fazenda Fortaleza, ela se assemelha muito Aqui é a marca da Tia Rô. Ah, claro, passou atrasado, tá certo. A Fazenda Fortaleza, ela é de propriedade
do azeite Costa Doce. Ele é premiado mundialmente. Recebeu prêmios no mundo todo. E é de Dom Feliciano. Olha que lugar encantador. E agora ele está aberto para o turismo. Lá é possível conhecer esse lugar lindo, degustar o azeite, as formas de utilizar o azeite, porque eu sou péssima na cozinha, mas eles dizem que dá para botar azeite até no doce, né? Então, lá tem essa que é a fábrica deles, dá para fazer um passeio pela fábrica, ver como é que é o beneficiamento do azeite. E a propriedade, tem essa capela linda, onde um dos donos casou lá, ela é muito semelhante aos olivais da Itália. Os donos viajaram para a Itália, se inspiraram lá, então quando tu chega lá, parece que está chegando na Itália, né? Assim eles dizem, que eu não fui para a Itália ainda, né? Mas eles dizem que é muito parecido. E por último, mas não menos importante, que esse calor da vontade de falar, é a Costa da Luciana. A Costa da Luciana é uma linda cachoeira. Ela tem figueiras centenárias e trilhas ecológicas. Acreditem, se quiser, esse lugar fica a 1 quilômetro de uma ERS 309. A 1 quilômetro do asfalto, gente. É a natureza, é o paraíso a 1 quilômetro de todo movimento, de todo barulho. Então, o acesso é muito fácil. Este é o proprietário, o São João. Ele faz questão de preservar a mata nativa e ainda plantar mais. Ele adora bromélias, então ao longo da cachoeira tem muitas bromélias plantadas. Aqui são trilhas que nós experimentamos. E agora, em outubro, tem mini trilha para a gente fazer com os filhos, com os netos, com as crianças. Então, a gente está sempre pensando nas datas comemorativas uma maneira melhor de acolher os nossos visitantes e os nossos turistas. Esse é o meu mais novo, meu caçula. Viram como as trilhas são limpas? Ele é muito caprichoso, ele ama aquele lugar, ele sabe a história de cada árvore, ele sabe a história de cada figueira, né? Ele ama, ele preserva, ele cuida, é um lugar encantador, digno de filme. A cachoeira não é perigosa, ela é super rasinha, não tem aquela correnteza forte, é um lugar magnífico. Olha só. Então, para quem quer conhecer a cultura polonesa, se deliciar com cardápios deliciosos, viver nos paraísos naturais que nós temos nas propriedades rurais, na Fazenda das Oliveiras ou na Costa da Luciana, a gente convida vocês a visitar Dom Feliciano. Nós todos estaremos lá para receber vocês com muito carinho. Mas não terminamos. A Raquel, que é chefe de cozinha, especialista em culinária polonesa, tem alguns quitutes para a gente presentear vocês. Claro que a gente saiu de lá cedo da tarde, a gente podia tirar da cozinha e já dar para vocês, mas não foi possível, né? Mas a gente trouxe um pouquinho. A cuca que a Raquel traz é uma receita centenária que a gente estava falando. Dzień dobry, wszystko dobrze? Boa tarde, tudo bem? Como você? Eu me chamo Raquel Sidinski, eu sou chefe de cozinha, fui professora pelo SENAC, né, de culinária, gastronomia, e hoje eu trabalho mais em função da nossa gastronomia polonesa. Né? Aqui hoje a gente trouxe para vocês a cuca que a Aline estava falando, e ela vai servir para vocês já poderem experimentar o sabor. Ela é uma cuca que, enquanto eu estava como diretora do departamento de turismo, eu encontrei a Elis nesse departamento e a gente começou a trocar experiências e falar sobre a nossa cultura e os nossos costumes, né? E ele disse para mim um dia, olha, nós na Casa da Cultura tem um livro da Irene Fortes que tem uma receita de uma cuca, que ela escreveu um livro há mais de 100 anos, a receita na comemoração de 100 anos, ela escreveu esse livro e dentro desse livro consta a receita dessa cuca que vocês estão experimentando. E eu fui até a Casa da Cultura, peguei o livro, fui para casa e na primeira oportunidade que eu tive, eu confeccionei a cuca
e ela é maravilhosa. Ela tem um sabor. Essa aqui foi feita no fogão a lenha, né? Tudo tradicional, como era antigamente. Os nossos antepassados, eles não tinham forno a gás, forno elétrico, era tudo, né, em forno a lenha. E eu, né, quero resgatar a receita conforme ela foi feita. Ela é um pouquinho difícil de confeccionar. Acho que poucas pessoas têm lá na cidade que fazem a cuca, acho que 2 ou 3 que eu sei que estão tentando fazer a receita também. E eu, como professora de gastronomia, estou sempre disponível para as pessoas, para ensinar o pessoal a fazer, para que essa cultura não morra, né? Que ela não fique dentro de um livro lá na Casa da Cultura, né? E muitas pessoas olham ali um livro, estão folheando, estão lendo e nem prestam atenção numa riqueza que é a nossa cuca, que hoje, às vezes, eu levo lá para a Casa da Cultura, lá para a Casa do Artesão, né? Sou sócia da casa também, e levo ela para venda, e sempre que tem os eventos, eu trago ela comigo. Tem os braços, Deve ser fermentação natural. ela não é fermentação natural, mas ela tem como fermento, pode ver que ela não é um pouco crescida, ela não é um adoçante, ela é tudo açúcar, e eu vou testar ela com açúcar mascavo, que é mais natural ainda, né? Aqui tem o Sbrade, que é o bolinho, que ele é feito de carne de porco e também leva carne de gato. Mas o tempero dele eu trago de família, é um tempero da minha bisavó, que passou pela minha avó, minha mãe, faz também. Então, ele é um tempero único, uma maneira diferente de fazer, e ele tem um tempo de preparo. O pierogi, ele pode ser cozido ou frito, como nós estamos experimentando esse pastelzinho. Ele é, hoje a gente trouxe frito, mas a gente também faz ele cozido. O recheio dele é com ricota, que eu compro lá da Maria Leonarda, da fazendinha, onde as gurias estavam mostrando, e quando eu não encontro lá, eu tenho que me virar, né? É o recheio dele. Então, ele leva ovos, condimentos e também a ricota, que é o queijo fresco, né? Muito bem, pode ser nova. Isso. Ele leva a nata, né? Que é o creme de leite fresco também. E eu espero que gostem, que esteja aprovado. Sou a cozinheira também lá do sítio da Tia Rô. Os almoços dela, eu auxilio ela na culinária, porque eu trabalho bastante mais essa parte, né, que é a nossa culinária polonesa. A gente serve lá também, ela faz comida mais, que nem a maionese, saladas, arroz, mas a gente serve sempre, né, servindo as receitas de família. Que a tia Nina, que tem o toquezinho da tia Rô, né? Que ela também é, uma polaca que tem seus segredos, como eu sempre falo, né? E a gente trabalha, eu ajudo ela, auxilio ela nos almoços, né? Para ela poder servir e levar sempre adiante a nossa cultura polonesa.